Bem-vindos, ouvintes, a uma jornada de volta no tempo, a uma era em que o mundo era jovem. E os sussurros dos antigos deuses ecoavam pelas terras da Mesopotâmia. Imagine um tempo em que as histórias não eram apenas contos, mas o próprio tecido da compreensão humana, explicando os mistérios da criação e da destruição. Hoje mergulhamos em uma das narrativas mais antigas já registradas, uma história de um grande dilúvio que remodelou o mundo como nossos ancestrais o conheciam. Esta é a história do dilúvio sumério, também conhecida como Gênesis de Eridu, uma épica fascinante que precede até mesmo o relato bíblico de Noé. Então, sente-se, deixe sua imaginação vagar, e vamos descobrir os segredos de uma civilização perdida nas areias do tempo, trazida a você pela Enciclopédia de História Mundial e pelo estudo da Antiguidade e da Idade Média. Vamos preparar o cenário para este conto incrível. A história do dilúvio sumério não é apenas uma história. Acredita-se que seja o relato escrito mais antigo de um grande dilúvio, uma enchente catastrófica enviada por forças divinas para purificar a Terra. Datada de cerca de 2.300 anos antes da Era Comum em sua forma escrita, essa história provavelmente existia muito antes, transmitida através de gerações por tradição oral antes de ser gravada em tábuas de argila. Embora a tábua que temos hoje esteja danificada, com muitas linhas faltando, sua essência permanece clara. Estudiosos frequentemente recorrem a obras posteriores, como a épica acadiano-babilônica Atrahasis, para preencher as lacunas, pois ela conta uma história surpreendentemente semelhante. Esta narrativa antiga, originada no berço da civilização, acredita-se ter influenciado histórias de dilúvio posteriores, incluindo o livro egípcio da Vaca Celestial de cerca de 2181 a 2040 anos, antes da Era Comum, bem como a épica de Gilgamesh e, mais famosamente, a história de Noé, no livro de Gênesis da Bíblia, datado de cerca de 1450 anos, antes da Era Comum. A descoberta dessa história é um conto por si só, que se desenrola no século XIX durante um período de grande curiosidade e exploração. Instituições ocidentais, incluindo museus e universidades, investiram recursos em expedições pela Mesopotâmia, movidas pelo desejo de encontrar provas físicas que sustentassem a precisão histórica dos relatos bíblicos. Essa era foi um período de questionamento, um tempo em que crenças de longa data sobre a origem divina da Bíblia estavam sendo desafiadas. Leituras críticas de textos sagrados estavam em ascensão, e obras revolucionárias como A Origem das Espécies de Charles Darwin, publicada em 1859, sugeriam que os humanos evoluíram de primatas em vez de serem criados por uma mão divina. Enquanto isso, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, em sua obra de 1882, A Ciência Alegre, declarou famosamente: "Deus está morto, e nós o matamos", refletindo a crescente influência da tecnologia e do pensamento secular sobre as crenças religiosas tradicionais. Antes dessa onda de ceticismo, a Bíblia era amplamente considerada o livro mais antigo e original do mundo. Acreditava-se que era diretamente inspirado por Deus. Essa visão foi reforçada por figuras como o arcebispo James Ussher, que viveu de 1581 a 1656. Ussher criou uma cronologia baseada em grande parte no livro de Gênesis, que datava a criação do mundo em 22 de outubro, 4.000 anos antes da Era Comum, às 6 da tarde. De acordo com essa perspectiva, a Bíblia é infalível, um guia perfeito, não apenas para questões espirituais, mas para entender a história e a idade da própria Terra. As expedições à Mesopotâmia tinham como objetivo confirmar essa crença, descobrir evidências que validassem a narrativa bíblica. Em vez disso, o que encontraram virou tudo de cabeça para baixo, à medida que tábuas cuneiformes foram desenterradas e decifradas a partir de meados do século XIX,
Elas revelaram histórias, símbolos e temas que espelhavam os da Bíblia, mas os precediam por séculos. Entre essas descobertas estava a história do dilúvio sumério, encontrada em 1893, nas ruínas da antiga cidade de Nippur, durante uma expedição financiada pela Universidade de Pensilvânia. Essa pequena tábua, gravemente danificada, permaneceu sem tradução até 1912, quando o assiriologista alemão Arno Porbel, que viveu de 1881 a 1958, a decodificou como parte de seu trabalho para a mesma universidade. A existência de uma história de dilúvio mais antiga que o relato bíblico de Noé sugeriu a alguns que as interpretações tradicionais da Bíblia precisavam ser reavaliadas. Outros argumentaram que isso apoiava a narrativa bíblica, apenas sob uma lente cultural diferente. No entanto, nem todos concordaram com essa última visão. O arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley, que viveu de 1880 a 1960, desafiou a ideia de um dilúvio global durante suas escavações na antiga cidade de Ur, NL, década de 1920. Durante a temporada de escavação de 1928 a 1929, Woolley cavou poços profundos no solo e encontrou evidências de inundações significativas na região. Mas ele concluiu que essas inundações eram locais, não mundiais, causadas pelo transbordamento dos rios Tigre e Eufrates. Esses eventos não foram únicos, mas ocorreram várias vezes ao longo da história. Outros arqueólogos pela Mesopotâmia chegaram a conclusões semelhantes, questionando ainda mais a originalidade e a precisão histórica da narrativa bíblica do dilúvio. A cronologia do arcebispo Ussher também foi descartada por muitos estudiosos, embora ainda seja defendida por alguns cristãos modernos que aderem à perspectiva da Terra Jovem. A estudiosa Stephanie Dalley, refletindo sobre outras escavações ao longo do século XX, observa que não foram encontrados depósitos de inundação em estratos do terceiro milênio, antes da Era Comum. Ela também aponta que a data calculada por Ussher para o dilúvio, fixada em 2349 anos antes da Era Comum com base em interpretações literais de Gênesis, agora é considerada ultrapassada devido à natureza altamente esquemática da cronologia bíblica inicial. A descoberta da história do dilúvio sumério em Nippur, apesar de suas seções ausentes, deu a pesquisadores como Woolley a liberdade acadêmica para desafiar suposições de longa data sobre o dilúvio de dilúvio, maneiras que teriam sido inimagináveis apenas um século antes. Agora vamos mergulhar no coração da própria história. A história do dilúvio sumério começa com a criação do mundo, introduzindo os povos de cabeça negra, como os sumérios se chamavam, junto com os animais que vagavam pela terra. Os deuses responsáveis por esse ato de criação, Enlil, Enki e Nursag, estavam entre as divindades mais reverenciadas na cultura suméria por séculos, até que sua proeminência foi ofuscada por mudanças teológicas posteriores sob governantes como Hammurabi da Babilônia, que reinou de 1792 a 1750 anos antes da Era Comum, e pela ascensão da influência assíria. Depois de criar humanos e animais, os deuses estabelecem cidades, começando por Eridu, considerada a cidade mais antiga do mundo. Cada cidade é atribuída a uma divindade patrona, uma tradição que moldou a sociedade suméria, onde cada centro urbano tinha seu próprio protetor divino. A narrativa também sugere o desenvolvimento de sistemas de irrigação, uma inovação crítica para uma civilização que prosperava nas terras áridas, entre dois grandes rios. Infelizmente, partes da tábua estão ausentes neste ponto, deixando lacunas na história. Essas linhas perdidas provavelmente explicavam por que os principais deuses do panteão sumério, An e Enlil, decidiram destruir a humanidade com um grande dilúvio. Na épica posterior a Atrahasis, o motivo é claro:
os humanos haviam se tornado numerosos demais e barulhentos, perturbando o descanso de Enlil. Nessa versão, Enlil primeiro envia uma seca, depois uma praga e, finalmente, uma fome para reduzir a população e silenciar o clamor. Cada vez, no entanto, Enki, o deus da sabedoria e amigo da humanidade, intervém aconselhando as pessoas sobre como contrariar os castigos de Enlil, permitindo que sobrevivam. É razoável supor que detalhes semelhantes apareciam na história do dilúvio sumério anterior, onde Enki desempenha um papel comparável como protetor da humanidade. A narrativa recomeça com todos os deuses fazendo um juramento, presumivelmente concordando em não interferir na decisão de Enlil de exterminar a humanidade. Aqui a figura central da história é introduzida, Ziusudra, o sacerdote-rei da cidade de Shuruppak, cujo nome se traduz como Vida de Longos Dias. Esse personagem aparece sob diferentes nomes em contos posteriores, como Atrahasis, que significa exceedingly wise, extremamente sábio, na épica que leva seu nome, como Utnapishtim, ele encontrou a vida na épica de Gilgamesh, e como Noé, que significa descanso ou paz, no livro de Gênesis. Como Enki está vinculado pelo juramento de não interferir diretamente, ele encontra uma solução inteligente. Ele fala com uma parede, sabendo que Ziusudra está do outro lado, e ouvirá seu aviso sobre o dilúvio iminente. Mais linhas ausentes seguem, que provavelmente descreviam Ziusudra construindo um enorme barco e enchendo-o com animais e a semente da humanidade para preservar a vida. Quando a história recomeça, ela retrata vividamente o dilúvio rugindo por 7 dias e 7 noites. Os mares finalmente se acalmam, e Utu, o deus do sol também conhecido como Shamash, emerge, iluminando o mundo mais uma vez. Ziusudra perfura um buraco no lado do barco, permitindo que os raios de Utu entrem. Em gratidão, Ziusudra oferece um sacrifício ao deus, embora mais detalhes sejam perdidos devido a outras linhas ausentes. No final, parece que An e Enlil se arrependem de sua decisão de destruir a humanidade. Eles expressam gratidão a Ziusudra por preservar suas criações e concedem a ele a vida eterna no paraíso de Dilmun, uma terra mítica frequentemente associada à paz e abundância eternas. Fragmentos sugerem que a história continuou por mais 39 linhas, após essa aparente conclusão, mas seu conteúdo permanece um mistério. O texto que temos, conforme compilado pelos estudiosos Jeremy Black, Graham Cunningham, Eleanor Robson e Gabor Zoliomi, em A Literatura da Antiga Suméria, oferece um vislumbre da narrativa. Começa com uma linha sobre interromper a aniquilação das criaturas dos deuses, possivelmente sugerindo que os humanos foram inicialmente criados com longas vidas para trabalhar ao lado dos deuses, tornar a terra um lugar agradável. Na posterior Atrahasis, medidas pós-dilúvio são tomadas para limitar a vida humana e aumentar a mortalidade. E tais temas podem ter feito parte das seções ausentes da história do dilúvio sumério. O texto sobrevivente fala de devolver as pessoas aos seus terrenos de moradia, construir cidades para os deuses descansarem à sua sombra e estabelecer lugares sagrados e irrigação para garantir o bem-estar. Lista as primeiras cidades: Eridu, dada a Nudimud, Bad-Tibura, uma deusa amante, Laka a Padusog, Simbir ao herói Utu e Shurpak a An, cada uma distribuída com supervisão divina. A história descreve a devastação do dilúvio, enquanto tempestades de vento e vendavais varrem a terra, balançando o enorme barco de Ziusudra. Após a tempestade diminuir, a luz de Utu retorna, e Ziusudra oferece sacrifícios de bois e inúmeras ovelhas. Embora mais linhas estejam ausentes, a narrativa conclui com An e Enlil,
concedendo a Ziusudra a vida eterna e estabelecendo-o em Dilmun, uma terra onde o sol nasce, por preservar os animais e a semente da humanidade. Este conto antigo é considerado o primeiro registro escrito de um mito de dilúvio mundial, uma história que aparece em quase todas as culturas do mundo antigo. Sua presença universal levou alguns a especular que um evento catastrófico real deve ter ocorrido, inspirando relatos independentes em diferentes sociedades. No entanto, estudiosos modernos frequentemente rejeitam essa ideia, propondo em vez disso que uma narrativa de dilúvio antiga ressoou profundamente com audiências antigas e se espalhou por meio de comércio e viagens pelas regiões. Cada cultura adaptou a história para se adequar às suas próprias crenças e necessidades, alterando-a em graus variados à medida que era recontada e eventualmente escrita. Muitos estudiosos, incluindo Stephanie Dalley, acreditam que a história do dilúvio sumério pode ser a fonte original, com Dalley sugerindo que todos os mitos de dilúvio podem derivar desse conto mesopotâmico, levado por viajantes ao longo das rotas comerciais da Ásia Ocidental por mais de 2000 anos. Traduzido, embelezado e adaptado aos gostos locais, evoluiu para inúmeras versões. O conceito de ira divina, causando eventos catastróficos, era uma crença fundamental nas civilizações antigas, vista como simplesmente o modo como o mundo funcionava. A história do dilúvio serviu a múltiplos propósitos, principalmente explicando a criação do mundo como as pessoas a entendiam, enquanto as incentivava a obedecer à vontade divina em suas vidas diárias. Em todas as versões da narrativa do dilúvio, seja suméria, babilônica ou bíblica, os deuses ou Deus eventualmente se arrependem de sua decisão de destruir a humanidade. Em Gênesis, Deus coloca um arco-íris no céu como uma promessa de nunca mais inundar a terra. No entanto, para os ouvintes antigos, isso não significava que o divino não poderia enviar outra forma de punição por desobediência humana sempre que quisesse. A história provavelmente encorajava as pessoas a pecarem pelo lado da cautela, aderindo às normas religiosas e culturais para manter o favor de divindades que poderiam tão facilmente destruir quanto sustentar. Ao refletirmos sobre essa épica antiga, somos lembrados do poder da narrativa em moldar a compreensão humana. A história do dilúvio sumério é mais do que uma relíquia. É uma janela para as mentes de nossos primeiros ancestrais, revelando seus medos, esperanças e reverência por forças além de seu controle. É um conto que ecoou através dos milênios, lembrando-nos de nossa humanidade compartilhada e da busca atemporal para dar sentido ao mundo ao nosso redor.